Boa tarde a todos, a todas, né? Que os irmãos e as irmãs hoje, né? Nosso desejo é que tenham uma tarde muito agradável e que a gente possa fazer muitas reflexões juntos. A multidão já se havia dispersado. No céu noturno, estrelas eram como focos reluzentes. Sopravam as brisas do mar, que amenizavam o ardente calor que fizera durante aquele dia. Muitas criaturas haviam sido socorridas pelo divino amigo, que após estafante jornada se afasta silencioso e quieto para um canto solitário da praia, e aí entra em profundo meditar. Uma mulher aproxima-se de Jesus e, após fazer notar-se, desculpa-se por perturbá-lo. Porém, sem delongas, ela lhe diz: sei que vens de Deus e posso perceber tua grandeza, que me fascina e emociona. Tenho sede de amor. Tenho amado e não logrei a honra de fluir o amor. Fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher. Venho procurando a paz, que parece fugir de mim aonde quer que eu vá. Com profunda melancolia, com sofrimento na voz, a mulher pergunta: o que fazer, Senhor, para viver a felicidade? O olhar transparente do Mestre passeia pela paisagem, harmonizadora e tranquila. Então, pergunta a mulher: o que vês em teu derredor? Examina a terra, arrebentando em flores, frutos e verdor. O rio, cantante que enche de vida as margens. O humus discreto que renova o subsolo. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai. Ensinando equilíbrio e vida. O que parece caos transforma-se em bênção, porque em tudo existe a sabedoria do Criador. Não relaciones dores e mágoas, levanta o olhar e avança para o futuro. Surpresa com tanta amorosidade, com tanta doçura, ela, no entanto, se sente confiante e continua. Compreendo a grandeza da criação. Porém, apesar disso, eu pequei. E do meu delito nasceu um filho, que é motivo de inquietação e desespero. O Mestre não permite que ela continue. A interrompe delicadamente e ele prossegue. A mulher é sempre mãe, abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai. Um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. E Jesus continua: não há filho do pecado, nem filho do delito, pois todos são dádivas da vida. Esquece as circunstâncias da chegada e levanta-te com ele, rumo ao infinito dos astros. A mulher-mãe, emocionada, procura os olhos de Jesus por entre lágrimas. Ela não saberia dizer se ouviu Jesus ou se apenas o escutou na acústica da alma. Vai, filha, e ama. A maternidade
é a mais alta concessão do nosso Pai na terra, demonstrando que o mal jamais triunfará, pois enquanto houver um coração maternal na terra, o amor acenderá o fogo purificador e a esperança da felicidade não acabará. No longe do tempo, ainda nos dias de hoje, ecoam os conceitos do amado Filho de Maria, a mãe por excelência. Esses conceitos estão sustentando todas as mulheres no ministério da maternidade. Essa página que eu fiz um breve resumo para vocês está no livro Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, através das abençoadas mãos de Divaldo. Quem quiser, esse livro já está disponível na internet, dá para vocês baixarem os livros. Né? A gente estava ali, antes de começar aqui o nosso assunto, a gente estava ali dentro conversando sobre livros, e no Brasil ainda os livros são muito caros. Mas a gente tem muitos recursos, né? Além da biblioteca aqui do centro, tem a biblioteca municipal e tem também a internet, que para algumas coisas ela é boa, né? Então a gente já tem esse livro, Flores no Caminho, a gente acha na internet para baixar, tá bom? Então, no Livro dos Espíritos, a pergunta 132 traz uma questão bastante instigante. Essa questão diz assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é bastante longa, então nós vamos ler parte por parte e ir devagar analisando essa resposta, refletindo um pouquinho sobre ela. Vamos lá? Então vamos, né? Vocês me ajudam. Então, a primeira parte da resposta é assim, né? Vou repetir a pergunta para a gente não esquecer. Então, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A primeira parte, os espíritos dizem assim: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de chegar à perfeição. Bom, Deus impõe a encarnação para os espíritos, né? Para quê? Para que eles alcancem a perfeição. Quem são os espíritos? Nós, né? Então, nós precisamos encarnar para atingirmos a perfeição. E aí a gente encontra, né, uma coisa assim, categórica na resposta. Deus lhes impõe. Está assim escrito, né? Deus impõe isso. Mas por quê? Né? Qual é a questão aí? É porque Deus nos oferece essa forma de reencarnar para progredir. Então a gente só vai progredir, só vai chegar à perfeição através de encarnações sucessivas, do reencarnar. Ah, é uma imposição? É, mas é como tudo na nossa vida, né? A gente tem que tomar o remédio para ficar bom. Aqui, Deus nos dá essa oportunidade. Reencarna que você progride. E o interessante é assim, vocês vão perguntar, lá no mundo espiritual a gente não progride, a gente não aprende? Progride, aprende e tal, mas a gente tem que vir para comprovar que aprendeu. Porque lá a gente fica só na teoria. E não vale ficar só na teoria, né, gente? Ficar só na teoria é moleza. Eu digo assim, eu sei um monte, eu conheço pra caramba. Mas na hora de fazer, eu estou fazendo? Né? Então, ficar só na teoria não dá. Lá a gente aprende, lá a gente frequenta aula, lá a gente faz trabalhos no mundo espiritual diversos. Mas a gente tem que vir aqui, porque é aqui que a gente vai estar limitado por esse corpo para comprovar se a gente realmente aprendeu e se a gente pode, então, evoluir. Né? Então, vocês notaram que essa é uma imposição, né? Só a reencarnação vai nos fazer progredir.
Então, os espíritos continuam, dando mais uma linha da resposta deles. Então, eles dizem assim: para alguns é uma expiação, para outros, uma missão. Então, isso é fácil, né? A gente já sabe bem isso. De acordo com o nosso grau evolutivo, uns estarão envolvidos em grandes expiações, né? Uma vida cheia de dificuldades, reparando enganos e refazendo caminhos. Aqui cabe a gente lembrar sempre, né? Porque quando a gente está naquela expiação, naquele sofrimento muito grande, a gente fala: puxa vida, mas Deus me dá essa coisa tão difícil para eu passar. Total erro, né? Porque assim, primeiro, a gente plantou uma semente, e a gente plantou uma semente ruim. Quando a gente plantou essa semente ruim, a gente vai ter que colher o fruto amargo, certo? Quando a gente tem a oportunidade de reencarnar, a gente ainda escolhe o que a gente quer fazer, o que a gente quer corrigir primeiro. E a gente tem a chance de corrigir devagar. Deus, Ele impõe a reencarnação, mas Ele não impõe que você tem que reencarnar uma vez, ou duas, ou três. Você vai reencarnar quantas vezes você precisar. E você não precisa resgatar tudo de uma só vez. Vai aos poucos, né? Esse resgate é você que escolhe como você quer. Bom, plantei uma semente amarga, né? Estou lá colhendo aquele fruto amargo e vou colher aos poucos. Então, não culpem a Deus, né? Reflitam sobre essa questão. Então, uns espíritos estarão ali, envolvidos numa expiação bastante complicada. Outros em expiações menores, outros ainda estarão em missões elevadas, né? Estarão fazendo coisas belíssimas. A gente tem tanto exemplo bonito aqui, né? Chico Xavier, aqui o mais pertinho da gente, talvez o mais recente. Meu Deus, quanta coisa bonita fez o Chico. Apesar de uma vida cheia de dificuldades, ele tinha uma missão linda e tinha dificuldades, né? Então, é real, né? Que muitos estão em missão. E é real que muitos estão em expiação. Porém, uma coisa também é muito real. Todos, sem exceção, todos os espíritos, de alguma forma, cumprem pequenas missões. Ou seja, de alguma forma nós ajudamos ao nosso Pai do Céu. Ele é tão bom, Ele nos dá a reencarnação e nos dá a oportunidade de progredir, ao mesmo tempo em que a gente repara, a gente ajuda, a gente serve e a gente progride tudo junto, né? Como se fosse uma grande engrenagem. E essa é a beleza da vida e da reencarnação. Bom, mais um pedacinho da resposta dos espíritos. E eles continuam assim, ó. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Bom, então aqui nesse pedaço, os espíritos nos dão uma grande dica, né? Aqui esses mensageiros nos apresentam uma valiosa ferramenta para que a gente alcance a perfeição mais rápido. Essa ferramenta é a aceitação. Ele diz que é nas vicissitudes que a gente vai ter que passar, que a gente vai... nisso consiste a expiação. E a aceitação dessas vicissitudes nos fazem passar por essas coisas com maior facilidade. Então, assim, se a gente reclamar, vai mudar alguma coisa? Não, né? Eu estou com dor no pé. Ai, não posso pisar. Ai, não posso pisar. Ai, meu Deus, que dor no pé. A dor passa? Não. A gente só fica lembrando dela mais tempo ainda. Então, não adianta. Se eu tenho consciência que eu preciso reencarnar para progredir,
se eu tenho consciência que aqui estou colhendo o fruto que plantei, se eu tenho consciência que eu escolhi essa colheita da agora, se eu tenho consciência que tenho que resolver todas essas questões, não reclama. Né? Não reclama porque não vai adiantar. Vamos seguir em frente. Às vezes é difícil, ninguém está dizendo que é fácil. Mas vamos seguir em frente. Para isso a gente tem a casa espírita que a gente pode vir, que a gente pode tomar passe, que a gente pode fazer apometria, que a gente pode fazer tratamento. Um monte de coisa. Né? A gente tem os amigos que a gente pode ir lá chorar no ombro de vez em quando. Ai, poxa vida, hoje eu preciso chorar um pouquinho, hoje eu preciso reclamar um pouquinho. Chora aquele pouco, reclama aquele pouco, acabou. Vamos em frente. Porque se eu ficar só na reclamação, dali eu não vou sair. Né? Então, vamos mais rapidamente reestruturar aquilo que precisamos reestruturar e alcançar a perfeição mais rápido. De acordo com o nosso comportamento, a aceitação foi ali a ferramenta que os espíritos nos deram nessa resposta. E eles, olha como a resposta é grande, eles vão mais um pedacinho. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, isso vai vindo reforçando, né, aquilo que a gente estava falando. À medida que eu vou reencarnando, que eu vou aprendendo, eu também vou me preparando e vou ficando em condições de ajudar na criação. Então, aos poucos, nós vamos prestando pequenos serviços. Então, a gente vem, ao mesmo tempo, resgatando, mas ao mesmo tempo a gente vem colaborando com a obra. Né? Eu posso ter um trabalho duro, difícil na minha vida, um resgate complicado, mas desse resgate eu transformo ele em bênçãos. Eu já contei aqui a história de um espírita que ele, na vida anterior, né, só que até um determinado ponto ele não sabia disso, mas na vida anterior ele tinha queimado o pai, ele pôs fogo no colchão do pai para ficar com a herança. Então, ele veio naquela vida com a doença do fogo selvagem, que é uma doença que como se você tivesse se queimado, fica em carne viva e dizem que é muito doloroso. E ele veio com esse resgate para fazer. Mas ele foi para a casa espírita e ele superou a expectativa, né, do aprendizado. Ele ali na casa espírita, olha a bondade de Deus, ele ali na casa espírita, ele superou. Ele foi um grande estudante da doutrina, aprendeu muito rápido e logo ele se comprometeu com o trabalho na casa espírita. Daí a pouco ele era dirigente, daí a pouco ele montou, eu não lembro bem na história se foi um orfanato ou um asilo, e rápido ele estava trabalhando. Ele se superou na sua prova. Né? Foi então lhe dado, aí ele soube, né, que ele estaria curado da doença em função do trabalho que ele estava exercendo. Porém, ele teria uma crise por ano, para que ele não se esquecesse e não fizesse mais outra besteira. Então, olha só, o mundo espiritual veio até ele, né, porque ele estava numa casa espírita, e ele recebeu a informação, olha, você não vai mais ter a doença o tempo inteiro, só uma vez por ano, por causa do teu trabalho, mas continua no trabalho. Vai e não peque mais, né? Como Jesus dizia. Foi o recado que ele recebeu. Então, a gente, através até de uma expiação, eu vou passar, né? Então, de um resgate, eu já vou passar por uma missão. Porque Deus, Ele frequentemente, Ele usa as nossas mãos. Deus precisa das nossas mãos. Somos ajudantes de Deus. E aí me faz lembrar de uma outra história. Um mestre e um discípulo vinham caminhando pelo deserto. E tinham apenas um camelo. E andaram debaixo do sol muito tempo. Chegou o final da noite, chegaram numa estalagem
E muitos beduínos, muito camelo, muita gente, e o mestre, muito cansado, falou para o discípulo: olha, amarra o camelo porque eu vou dormir. E o discípulo, por sua vez, muito cansado, foi dormir também. No outro dia, o mestre acordou cedo e chamou o seu discípulo: vamos continuar a viagem e tal, e procura o camelo. Cadê o camelo? O camelo sumiu. E o mestre perguntou para o discípulo: mas você não amarrou o camelo? E o discípulo falou: ah, mestre, você vive dizendo para mim que é para confiar em Deus? Eu estava muito cansado que nem você, então eu só fiz uma oração, entreguei o camelo para Deus e fui dormir. Ora, Deus precisa das nossas mãos, né? E podemos ser ajudantes do Pai, basta que a gente queira. Claro, confiar em Deus sim, né? Mas amarra camelo, não deixa o camelo solto, né? Confia em Deus, mas fecha a tua porta, não deixa a porta aberta. A gente sabe como é que está a sociedade. Não, vou deixar a porta aberta porque eu confio em Deus. Não é assim, né? Então, mais um pedacinho da resposta dos Espíritos. Eu falei que era grande a resposta, né? Então, eles terminam assim, ó. Para realizá-la é que para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, para realizá-la, o quê? Para realizar essa encarnação, é que em cada mundo, ele, o espírito, ele toma um aparelho, que é um corpo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Cada mundo tem a sua própria matéria. Nós aqui estamos envoltos num fluido cósmico apropriado aqui para o nosso planeta. Nosso aparelho físico é específico para aqui, né? Então, o espírito toma esse aparelho, toma esse corpo, feito dessa matéria especial para a Terra, e aí, do ponto de vista de Deus, ele ainda tem a chance, além de progredir, ele tem a chance de ajudar. Então, esse Deus, esse Pai, ele é tão misericordioso, né, que ele nos criou para evoluir e ainda nos oferece uma chance de evoluir sendo co-criadores. Isso é uma beleza, né? A gente normalmente não é assim, né? Nós não somos assim tão benevolentes, né? A gente, quantas vezes tem chance de ajudar alguém, a gente não ajuda? Quantas vezes a gente tem chance de contar assim uma coisa que vai facilitar a vida do outro? Mas para que a gente vai contar, né? A gente, se puder, a gente não facilita. Na maioria das vezes é assim que a gente age. Para que eu vou facilitar? Eu quebrei a minha cara, eu ralei para conseguir. O outro que se ferre para conseguir. Não é verdade? Normalmente a gente não age assim, gente. Reflitam, né? Lá no fundo do coração. Se vocês podem facilitar, vocês facilitam. É do ser humano ainda imperfeito fazer isso. Na maioria das vezes a gente fica neutro, né? E Deus não, olha a bondade de Deus, né? Isso é que é bondade. O dia que a gente puder facilitar a vida do outro e facilitar assim, o tempo inteiro tá facilitando a vida do outro, aí a gente já está mais um pouquinho pertinho de Deus. Porque é isso que Deus faz com a gente. Você errou, tudo bem. Você pode reparar teu erro, tranquilo. Quanto tempo você quer para reparar teu erro? A única imposição é que você vai lá no planeta para provar que você aprendeu. Quanto tempo você quer? Beleza. Quer facilidade? Quer ser meu ajudante? Beleza, pode ajudar. Né? Observa como é magnânimo esse Deus, né? Então, nós reafirmamos, né, que para evoluirmos necessitamos da encarnação. E aí,
tal necessidade de reencarnar, ela está totalmente interligada, então, com a maternidade. Alguém pode reencarnar nesse planeta? Alguém pode aqui chegar se não for através da maternidade? Então, a maternidade é um trabalho unicamente feminino, né? Porque é a mulher que possui o útero, no qual carrega o espírito reencarnante. Então, agradeçamos a Deus, né, essa oportunidade que Ele nos dá, linda, de sermos mães. Né? Porém, não nos esqueçamos que nós não podemos ser mães sozinhas. Né? Mesmo se você não quer saber, hoje na modernidade, né, você não quer saber quem é o pai, você quer fazer uma produção independente, vai lá no laboratório e compra, né, o material genético para fazer o seu filho, ele tem um dono. Esse material genético é masculino e é de alguém. Né? Mesmo que você queira esse processo todo moderninho. Mas é sempre preciso o material genético feminino com o masculino. Então é preciso que tenha o espermatozoide mais o ovo que vai dar o óvulo e que vai gerar apenas o corpo físico. Né? Vai gerar o repositório da alma. Mas esse apenas é um apenas muito importante. Muito mesmo. Né? Porque também a alma não pode vir se não for por esse corpo. E por isso não pode vir sem que tenha a sua mãezinha. O desenvolvimento do espírito é um desenvolvimento constante. Né? O espírito está sempre evoluindo. Ele vem, aprende algumas coisas, realiza algumas coisas, faz alguns testes, ajuda a Deus, volta para o mundo espiritual. Aprende lá, volta para cá, aprende aqui comprova o que aprendeu lá e tal. Né? A evolução ela é contínua. Cada vez a gente vai evoluindo mais um pouquinho, aprendendo mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali, melhorando num campo, melhorando no outro. Né? No aspecto físico, nós também vamos tendo esse desenvolvimento de forma contínua. Tanto que a gente pode dizer que o desenvolvimento é um processo de mudança, né, que vai transformar uma única célula em um ser multifacetado. Né? Nós somos uma célula no início e nos transformamos nesse ser multifacetado. Célula, embrião, feto, bebê, criança, jovem, adulto e idoso. Tudo é contínuo no nosso planeta, na nossa vida, na evolução, no desenvolvimento. Né? E a maternidade, esse abrir de coração, essa tarefa, é uma escolha pela vida, é uma escolha pelo desenvolvimento, é uma escolha pela evolução. Né? Quando a gente faz essa escolha, a gente assume grandes responsabilidades. Né? Tanto nós, mulheres, mães e pais. Né? Então, nem sempre a gente observa que há responsabilidade nesses processos. Mas isso também é uma outra história para uma outra vez. Né? Essa maternidade, ela traz grandes dificuldades, principalmente para a mulher, né? Seu corpo físico sofre muitas transformações emocionais também, explosão de hormônios. E essa transformação, né, não fica só muito no físico, mas há a questão emocional, o medo, a insegurança, o medo do parto, né? O medo, como é que vai ser o seu filho, se ele vai ser perfeito ou não, os gastos que você vai ter com ele. E aí a gente observa, né, como precisa
né? Realmente de que as mães se disponham a ser mães, que as mulheres se disponham a ser mães, melhor dizendo, né? E aqui a gente faz um voto de gratidão a todas as mães. Amanhã é o nosso dia, né? Então, gratidão a todas as mulheres mães, que, como disse Jesus, a mulher é sempre mãe. Como disse Jesus, enquanto tiver uma mãe na terra, uma criança na terra, a esperança não está acabada. Há sempre uma vida, há sempre uma encarnação que pode voltar aí. Então, quando optamos por um filho, optamos pela vida. Optamos por ser co-criadoras, né? Optamos conscientemente por ser ajudantes de Deus. Logo, a gente tem que estar muito consciente, muito preparada, porque a gente vai ter perdas e despedidas de atitudes nós vamos ter, né? Por exemplo, adoro balada. Todo sábado eu quero estar na balada. Eu vou ter que deixar disso, né? Porque eu não posso fazer nada. Porque enquanto o filho está na barriga, até dá para eu ir na balada. Mas depois, eu não posso levar ele na balada junto, né? Então, assim, a gente vai ter perda e vai ter despedida, né? Despedida de atitudes, vai ter quebra de projetos. Muitos projetos a gente queria realizar. Quando a gente tem um filho, a gente tem que abrir mão de alguns projetos, né? E os nossos compromissos passam a ser diferentes. A gente é obrigada a mudar de compromisso, mudar de atitude. Mais uma vez, dizemos, obrigada, mãe, porque você fez tudo isso por mim. E a gente nunca lembra, né? Que a mãe da gente fez todo esse sacrifício pra gente. Muitas vezes a gente lembra, quando os filhos fazem malcriação pra gente, a gente fala, puxa vida, tanto sacrifício que eu fiz para o meu filho e ele me responde mal. E você? Respondeu mal para sua mãe algum dia? Será? Né? Então aproveitemos essa tarde para refletir nisso e para dizer agora, vão dizendo no coração de vocês, obrigado, mãe, você fez tudo isso por mim, você abriu, né, mão de você, abriu mão dos teus projetos, abriu mão tantas vezes da tua vida. Quantas vezes uma mãe deixa de comprar uma coisa para ela, para comprar para os filhos? Quantas vezes? A minha mãe dizia, né? Depois que a gente tem filho, a gente não tem mais nada. Porque era sapato, era roupa, maquiagem hoje em dia nem se fala, né? Minha neta tem 7 anos, vive com as maquiagens da mãe. Agora, como a modernidade está grande, ela própria compra as suas maquiagens, né? Ela escolhe as suas maquiagens. Mas é isso. Mãe não tem mais nada, né? Mãe não tem mais a sua vida. Mãe tem a sua vida compartilhada, né? Então, obrigado, mãe. Vamos dizer para as nossas mães hoje. Hoje, amanhã, né, o dia, mas já vamos dizer hoje, porque devia ser todo dia o Dia das Mães. Então, é claro, né, que a gente não pode esquecer dos homens. Não fiquem tristes, né? Não é só, né, já falei, não é só o material genético, né, que a gente precisa, não. Mas a gente também precisa da paternidade consciente. A gente também precisa de um companheiro consciente que junto com a gente, né, também vai fazer opção em abrir mão, vai perder, né, situações na sua vida, vai quebrar seus projetos. Quantos companheiros, né, estão ali do lado da gente e eles têm vontade de fazer alguma coisa e também não fazem, porque eles estão ali junto com a gente, com o nosso filho, filho do nosso amor, né? Então, a gente também tem, né, que lembrar dos pais. Quando a gente fala maternidade, essa maternidade hoje também vai além da mãe nesse sentido, né? Lembrando dos pais, mães. E hoje em dia tem tanto pai e mãe, né? Na nossa sociedade moderna, a mãe trabalha e o pai, às vezes desempregado, fica em casa, cuidando dos seus filhos. E é lindo, gente. O importante é que a família possa estar ali, junto, unida e crescendo, porque isso é crescimento e aprendizado para todo mundo, né? E volto a dizer, Deus é tão soberanamente bom e justo,
né? Que quando nós nos disponibilizamos a colaborar em sua obra e a receber um Espírito, né? Ao mesmo tempo nós estamos evoluindo. Vocês sabem por quê? Porque para a gente educar, a gente primeiro precisa se autoeducar. Então, como é que eu vou ensinar para o meu filho alguma coisa que eu não sei? Então, primeiro eu preciso aprender. Então, é uma oportunidade imensa de aprendizado para nós mesmos. Quando optamos pela vida, quando resolvemos ajudar a Deus, já estamos sendo ajudados. Porque precisamos aprender. Qual é a melhor forma da gente ensinar? É dar o exemplo. Então, a gente fala para o filho assim: filho, não mente, mentir é feio. Aí bate um cobrador lá na porta, a gente fala: filho, vai lá, diz que a mãe não tá. Verdade? É boa essa, né? E a gente não faz? A gente faz. Pode não ser essa, mas parecida, a gente faz. Então, como é que a gente pode, né, dar o exemplo dessa forma? Não está dando um bom exemplo. O filho já vai aprender como é que ele tem que fazer, né? Então, o filho, tu fez tal coisa? Fiz, mãe. Já aprendeu. Já aprendeu que é só dizer que fiz. Né? Então, gente, a gente precisa se autoeducar para poder educar bem. E aí entra uma questão muito interessante. Eu já estou me alongando, né? Entra uma questão muito interessante. Entra uma questão que a gente diz assim, ó, puxa vida, mas a minha mãe era tão ruim comigo, a minha mãe não me dava carinho, e ninguém pode dar para ninguém aquilo que não tem. Por isso, quando a gente conscientemente aceitar essa responsabilidade de ajudar a Deus, de trazer uma vida, a gente precisa se preparar, precisa estar consciente, precisa se educar, precisa estar melhor do que quando a gente não estava grávida. Porque quando essa vida chegar, a gente vai ter essa responsabilidade. E aí a gente, né, sabe que a nossa mãe não deu pra gente porque ela não tinha mais o que dar, ela só tinha aquilo. E você quer receber o teu filho com pouco ou com muito para dar para ele? Né? Então são opções que nós temos que fazer, reflexões que nós temos que fazer. Eu digo que a gente precisa refletir para poder saber se está agindo bem, sabendo se está no caminho melhor. Né? Sem refletir, sem pensar, viver assim, ó, rolando, não vai, a gente vai continuar rolando, fazendo uma bola de neve. Né? Quando a gente para e reflete, a gente faz a coisa dar uma segurada. Né? E a gente ainda tem que fazer uma homenagem rápida por causa do tempo, né? Mas a gente não pode deixar de homenagear hoje aqui as mães que, mesmo sem passar pelas dificuldades da gestação, elas recebem os filhos de outras mães, que são as mães adotivas. E olha, gente, eu não saberia dizer, eu não sei para avaliar, né? Mas talvez esse ato ainda seja mais difícil. Essa tarefa talvez ainda seja mais importante e ainda requeira mais sacrifícios. Porque ela exige você amar e você dar tudo isso para uma pessoa que nem saiu de dentro de você. Porque quando a pessoa, né, você recebeu aquele espírito e ficou 9 meses com ele ali na tua barriga, você já tem aquele tempo de amá-lo. Você já está preparando a vinda dele. Você tem esse tempo para se modificar, para se preparar. E quando você recebe uma criança, às vezes, numa situação inesperada, como uma criança que coloca na tua porta, dentro de um cestinho ali na tua porta, tu abre a porta de manhã e encontra a criança. E as mães que recolhem essas crianças e que as amam, né? Eu sou obrigada a contar aqui que a minha avó tinha 10 filhos. E aconteceu isso com ela e ela pegou a criança. E ela amava essa criança, que eu chamo de tia, que nunca teve diferença pra gente.
de uma forma assim que às vezes até tu falava assim, parece que ela gosta mais dela do que dos filhos de verdade, né? E com 10 filhos já, né? Então é muito amor, né? Muita abnegação, né? Minha homenagem à minha avó, onde quer que ela esteja, né? Então, né? Convido a todos mais uma vez hoje que no silêncio íntimo, né? Que agora, né? Vocês, se quiserem fechar os olhos, que comigo façam essa prece, as mães. Mãe, hoje eu reflito e compreendo, por isso eu te agradeço. Te agradeço por todos os sacrifícios que fizeste por mim. Peço ainda humildemente, Mãe, o seu perdão por tantas preocupações que te causei, por tantas faltas, por tantas falhas cometidas. Que a Mãe Maria, a Mãe por excelência, sustente a ti, minha mãezinha, aonde estiveres. Sustente a mim e sustente a todas as mulheres no sublime ministério da maternidade, nos protegendo com seu santo manto de pura luz.